Olá a todos, oitavo ano, dando prosseguimento no nosso conteúdo. E o tema da aula está aí no nosso slide. A independência do Brasil, parte 2. Então vamos. Bom, na aula passada estudamos as causas da independência do Brasil. Vimos que, dentre essas causas, Dom Pedro I, ele assim se aliou aos nobres, à elite brasileira, para assim fazer com que o país se tornasse independente de Portugal. De modo que, dentro desse contexto da independência, existiam grupos políticos. Ideias políticas circulavam no país. Tanto é que tinha o Partido Brasileiro, que era a favor da monarquia, do governo de Dom Pedro I. Tinha o Partido Português, que era a favor que o país fosse recolonizado. As pessoas que faziam parte desse partido estavam sendo influenciadas pelas cortes portuguesas, que queriam recolonizar o Brasil e assim fazer com que o Brasil fosse dado novamente aos portugueses. Também existiam assim os liberais, que eram os mais radicais. Eles eram a favor de uma república e de ideias liberais, sendo que eles apoiaram Pedro I. Tanto o Partido Brasileiro e os liberais, que eram a favor de uma república, apoiaram Pedro I para a independência do Brasil. Bom, então dentro desse contexto, vimos muitos conflitos que aconteceram, já que alguns não queriam assim essa independência. Então chamei atenção para as províncias do Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, parte da Bahia e também a província cisplatina. Conflitos aconteceram. Tanto os militares portugueses como também os que tinham altos cargos no Brasil, eles foram contra Dom Pedro I. De modo que eles resistiram e se aliaram às cortes portuguesas, os revolucionários portugueses. Então, esses conflitos aconteceram, inclusive teve a participação também da Inglaterra em conflitos na Bahia e tal. Depois desses conflitos, de fato, as coisas se acalmaram. Com tudo isso, ainda não se tinha o reconhecimento internacional da independência do Brasil. A independência aconteceu em 7 de setembro, sendo que desde janeiro aconteceu o episódio chamado o Dia do Fico, onde Dom Pedro I decidiu assim ficar no país e não voltar para Portugal, já que as cortes portuguesas estavam pressionando Pedro I para que ele regressasse a Portugal, e ele decidiu se consultar a população, que fez um abaixo-assinado. Ele decidiu ficar no famoso Dia do Fico, como eu falei. Sendo que Dom Pedro investiu bastante, tanto nesses conflitos, nessas guerras pela independência, já que houve resistências. Então, ele investiu comprando navios de guerra da Inglaterra, contratando marinheiros, outros militares, entre outras coisas. Então, o investimento foi muito grande para esse contexto todinho. E, logicamente, que isso gerou dívidas através de tudo isso que aconteceu pela independência do Brasil. Então, foi um processo lento até o Brasil se tornar independente, sendo que o reconhecimento internacional de outros países ainda não se tinha. Bom, a população pressionou, como também os liberais, aqueles que tinham ideias radicais que queriam uma república, já que eles queriam uma constituição. Então, uma assembleia constituinte foi feita em 1823, e lá existiam pessoas representando assim o povo. Existiam advogados, padres, civis como um todo, militares, proprietários de terras. Eles queriam fazer assim essa constituição, esse conjunto de leis, direitos e deveres para a sociedade. Sendo que Dom Pedro I, ele permitiu que alguns portugueses fizessem parte do exército imperial. Mas esses portugueses que ele permitiu
não tinham apoiado a independência. Então, muitos conflitos começaram a acontecer por isso também, de modo que José Bonifácio, patriarca da independência, saiu do ministério e começou a questionar essa postura de Dom Pedro. Então, aconteceu aquilo que foi chamado de Noite da Agonia, onde eles estavam juntos nessa assembleia, os parlamentares, os políticos, e assim tinha-se essa pressão. Alguns eram partidários do imperador, ou seja, eles queriam que os poderes do imperador fossem centralizados, e também existiam os adversários, outras pessoas que queriam assim que os poderes do imperador fossem limitados, diminuídos. Com isso, Dom Pedro I, com as suas tropas, ele decretou o fim dessa Assembleia Constituinte e assim prendeu os envolvidos. O próprio José Bonifácio foi preso em casa, entre outras pessoas que participaram assim dessa pressão contra o imperador. Então, isso já mostrava assim esse autoritarismo de Dom Pedro. Então, Dom Pedro buscou elaborar um projeto para fazer uma constituição, e essa constituição foi feita e em 1824 ela foi imposta ao povo. Dentre algumas características, o Brasil teria 4 poderes, ou seja, o poder executivo. Quem governaria, quem controlaria esse poder seria, assim, o imperador com os seus ministros, o legislativo, que é o poder da Câmara dos Deputados, ou seja, os deputados, o judiciário, juízes, etc., e o moderador. Esse poder moderador também caberia, assim, ao imperador, porque através desse poder moderador ele poderia controlar os outros poderes e assim se favorecer de uma forma autoritária dentro desse contexto. Também ficou estabelecido que o catolicismo se tornaria a religião oficial. Se teve uma liberdade religiosa, entre aspas, porque as pessoas poderiam ter suas religiões, porém não poderiam ter templos. Seriam encontros domésticos em casas próprias para isso, mas templo não poderia se ter. Também o imperador ele nomearia os presidentes das províncias, ou seja, províncias na república se chamariam estados. Então, em cada província, o imperador, o próprio Dom Pedro, ele escolheria, nomearia os presidentes. Então, mais uma vez, Dom Pedro mostrando assim o seu autoritarismo, o seu controle. Bom, com todas essas questões, existiram revoltas e principalmente ocorreu inicialmente em Pernambuco, onde já tinha acontecido a Revolução Pernambucana, onde eles tomaram o poder de Recife, fizeram ali uma república que durou pouco mais de 2 meses, como vimos também em outra aula. Então, esses revoltosos de Pernambuco, eles não aceitaram essa questão do imperador nomear presidentes de províncias e nem muito menos eles aceitaram que a Assembleia Constituinte de 1823 tivesse sido anulada, acabada. Então, eles assim buscaram fazer e proclamar uma república. E mais uma vez, outros aderiram, outras províncias participaram e apoiaram Pernambuco, como Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Ceará. Então eles fizeram e entraram em muitos confrontos com Dom Pedro I. Aí eu coloquei a divisão dos 4 poderes. Hoje são 3 poderes. Dentro desse contexto do Brasil imperial, 4 poderes. Então, vamos observar aqui a bandeira do Brasil, na época desse primeiro reinado. Poder legislativo. O Senado, ou seja, os senadores, e Câmara dos Deputados, ou seja, os deputados. Sendo que os deputados, eles seriam assim escolhidos pelo voto direto
das províncias, dos moradores das províncias. Porém, os senadores, eles seriam escolhidos por Pedro I, mostrando esse controle que ele tinha, através de uma lista feita. Poder executivo. Aí tem aqui, logicamente, que é o poder do imperador. Ele, junto com seus ministros. Esse Conselho de Estado, Dom Pedro fez, depois que ele acabou com a Assembleia Constituinte de 1823, e ele escolheu vários brasileiros para compor esse Conselho de Estado, políticos, etc., para justamente fazer o projeto ali da Constituição. Aqui embaixo, presidente de províncias, lembrando, cada estado era governado assim por um presidente, não era um governador. E províncias seriam como se fossem hoje os estados. E Conselhos Gerais das Províncias era a reunião dessas províncias. No Poder Judiciário, Supremo Tribunal de Justiça, ou seja, os juízes. E acima de tudo isso, o poder moderador, o poder que cabia apenas Dom Pedro I, porque se ele tivesse conflitos e confusões nos outros poderes, ele assim agiria conforme o seu autoritarismo. Então, o poder moderador foi uma jogada para ele continuar controlando de forma totalmente autoritária. Reconhecimento internacional. Bom, antes desse reconhecimento, os rebeldes da Confederação do Equador, confederação por quê? Houve essa união entre essas províncias, eles buscaram assim se livrar de Pedro I, se livrar desse primeiro reinado, dessa forma como Dom Pedro estava conduzindo o país, coisa que não deu certo. Por quê? Os rebeldes, após vários conflitos, eles assim foram presos e outros foram condenados à morte. Então o governo imperial reprimiu esse movimento da Confederação do Equador. Dentre os líderes do movimento estava Frei Joaquim do Amor Divino, mais conhecido como Frei Caneca, como falamos em outra aula, porque quando criança ele vendia canecas na rua do Recife. Ele foi um dos líderes importantes. Bom, reconhecimento externo ou internacional. Já que a independência ela aconteceu em 1822, houve resistências a ela, como também resistências em relação a essa continuidade de Dom Pedro, no caso, a Confederação do Equador, os Estados Unidos foram os primeiros nesse reconhecimento. Porque se tivesse esse reconhecimento, assim haveria um mercado mais livre para eles. A Argentina, logo após, também reconheceu, assim, o Brasil como livre e independente. Portugal foi posteriormente, só em 1825. Por quê? Ficou acordado, ou seja, um acordo foi estabelecido onde o Brasil teve que pagar 2 milhões de libras esterlinas para Portugal, para que esse reconhecimento fosse feito. E assim, o Brasil fez esse pagamento, sendo que pegou empréstimos com a Inglaterra. E a Inglaterra reconheceu também essa independência do Brasil. Então, mas a Inglaterra quis que tudo aquilo que foi assinado nos tratados de 1810 entre Brasil e Inglaterra continuasse sendo válido, justamente porque favoreceu economicamente a Inglaterra. Então, outros países também reconheceram. Por quê? No Congresso de Viena, onde as potências europeias buscaram assim estabelecer os monarcas, os reis, novamente no trono, eles não aceitaram inicialmente que as colônias se tornassem livres. As cortes de Portugal tinham acabado e Dom João VI retomou seu poder absoluto. Então, esse reconhecimento externo demorou também por conta disso. Então, houve esse reconhecimento internacional do Brasil como independente. Bom, com isso,
os conflitos continuaram. Em 1825, teve outro confronto, a Guerra da Cisplatina, ou seja, era uma região onde desde Dom João VI ele incorporou essa região ao Brasil, quando a família real estava aqui. E Dom Pedro I teve problemas com isso também. Por quê? O povo dessa região quis se separar do Brasil e assim buscaram fazer uma independência e teve o reconhecimento da Argentina nessa independência. Por quê? Se tinha ali uma ideia que depois essa região se incorporaria também à Argentina. Então, Brasil e Argentina entraram em conflitos por conta da Cisplatina, dessa província da Cisplatina, sendo que a Inglaterra mediou esse conflito e ficou determinado que a Cisplatina fosse livre tanto do Brasil quanto da Argentina, de modo que em 1828 a Cisplatina tornou-se assim o Uruguai. Então teve essa independência do Brasil, como também da Argentina. Bom, todo esse contexto, Pedro I no seu governo, nesse chamado Primeiro Reinado, que vai de 1822 a 1831, Pedro I sofria pressões. De modo que muitos motivos levaram ele a renunciar, ou seja, a abdicar. Por quê? Bom, existiram descontentamentos dos republicanos, aqueles liberais, grupos políticos liberais, que queriam liberdade econômica, que queriam que a Constituição de 1824 tivesse assim mais liberdade, coisa que não teve, como vimos. Pedro I concentrou os poderes praticamente na sua figura, com o poder moderador. Então ele sempre estava fazendo a intervenção em tudo. Então esses republicanos, eles queriam assim que Pedro I não continuasse. Outra questão. Os gastos foram muito grandes, tanto nas batalhas pela independência, como também nas guerras. Quais guerras? A Confederação do Equador, como também a Guerra da Cisplatina. Porque para se manter dentro de uma guerra é preciso, sim, grana. Então, tudo aquilo que Dom Pedro fez, ele gastou bastante dentro desse contexto, tanto nas batalhas pela independência, nas províncias que foram contrárias à independência, como também nessas outras guerras. De modo que, na Confederação do Equador, também teve aí uma participação muito grande de pessoas que vieram de fora, mercenários, ou seja, pessoas que foram pagas e assim participaram da guerra, dos conflitos. E também Dom Pedro comprou uma esquadra, etc. Então muitos gastos foram feitos. Então o Brasil estava em uma grande crise econômica também. Então vamos lá. Dom Pedro estava sendo pressionado por causa justamente desse seu autoritarismo. Os republicanos queriam essa liberdade. Muitos gastos foram feitos nas batalhas da independência, também nas guerras, tanto da Confederação do Equador como da Guerra da Cisplatina. E teve um fato também que contribuiu, o assassinato do jornalista Líbero Badaró. Por quê? Ele questionou bastante Dom Pedro I e ele foi morto, sendo que a pessoa que o matou foi inocentada. Então, tudo isso estava sendo jogado como pressão para cima de Dom Pedro I. Bom, Dom Pedro I decidiu em 1831 regressar para Portugal. E ao chegar em Portugal, ele assumiu o trono como Dom Pedro IV, sendo que aqui ele deixou seu filho, Pedro de Alcântara, com 5 anos de idade, sendo que ele não poderia assumir o governo. E um novo período histórico começou, chamado de período regencial. É outro assunto que teremos em outra aula. Então eu coloquei uma imagem, a coroação de Dom Pedro I,
Um caso é uma pintura, Frei Caneca, que teve uma participação muito grande, tanto na Revolução Pernambucana de 1817, foi libertado com um indulto por Dom João VI. Ele participou da Confederação do Equador, inclusive fazendo ali a Constituição. Então, ele pegou uma pena de morte, que inicialmente foi por enforcamento, sendo que os carrascos não queriam enforcá-lo, e assim ele foi morto a tiros. Aí a região, a província Cisplatina, lá embaixo, ela ficava próxima ao sul. Aqui é a Argentina. Então teve também esse conflito, essa guerra da Cisplatina entre Brasil e Argentina. Houve a mediação da Inglaterra e assim em 1828 a província da Cisplatina tornou-se assim o Uruguai. Enfim, bom gente, espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo.